como é que devemos interpretar isso? Como uma simples e, portanto, vazia ameaça por parte da Federação da Rússia? Ou como um plano já absolutamente formado, estabelecido e talvez até mesmo assinado pela cúpula militar desse país? Um mapa misterioso e ao mesmo tempo revelador. Apareceu bem atrás do chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, da Federação Russa, enquanto ele estava dando uma coletiva de imprensa. Com o detalhe de que Gerasimov é uma pessoa absolutamente reservada, até mesmo dentro do Estado-Maior há realmente poucas pessoas que conhecem algum tipo de detalhe sobre sua vida, inclusive profissional. De modo que essas coletivas de imprensa são bem raras. E agora, de repente, ele decidiu comentar sobre a última campanha da diretoria de estilo primavera-verão, porque já entramos oficialmente na campanha outono-inverno no dia 1º de setembro. E antes de continuarmos, um vídeo absolutamente essencial que deixei no meu canal do Telegram. Lembro vocês, Liuzibaia ou @Liuzibaia, tudo junto, como no resto das minhas redes sociais, e vocês vão entender muito bem por que ele está aqui. Principalmente quando chegarmos ao final deste relatório e vermos os dados de quantos soldados a Rússia recruta, quanto território ela já controla atualmente e qual é a situação na Ucrânia. E a situação na Ucrânia? Neste vídeo que está no meu Telegram, dá para ver perfeitamente um soldado das Forças Armadas da Ucrânia, que desarmado, semidespido. Até a cintura, da cintura para cima, ele caminha com uma bandeira branca para se render ao exército da Federação Russa. E um drone russo está acompanhando ele, para que ele realmente possa atravessar esses campos minados e se entregar com toda a segurança. Só que aí chega outro drone, dessa vez ucraniano, e acaba finalizando ele e eliminando ele do campo de batalha. O que está acontecendo? Que os soldados ucranianos tenham sempre muito claro, aconteça o que acontecer. Eles não podem virar as costas para seus próprios homens, que vieram basicamente para dar, oferecer suas vidas, para perdê-las simplesmente. E vocês vão ver isso em breve. Por que eu digo isso? Para que o regime de Kiev continue ocupando sua cadeira? Dito isso, continuamos com a análise. Enquanto ele fazia as declarações em questão, acontece que bem atrás dele apareceu. Bom, ficou lá pendurado tranquilamente. Um mapa que, principalmente dentro do espaço midiático da Federação da Rússia, causou um grande impacto. Praticamente de uma hora para outra, porque pelo que comentam, principalmente na Rússia. Mas isso já está ultrapassando as fronteiras desse país, que no mapa em questão, as regiões de Odessa e Nikolaev apareciam como parte do território da Federação Russa. Ou seja, se interpretarmos ao pé da letra, pode ser que o futuro da operação militar especial passe por deixar a Ucrânia absolutamente isolada e isolada em vários sentidos. Por um lado, sem nenhum tipo de entrada na OTAN, claro, isso já foi confirmado por Donald Trump. A Ucrânia não pode nem sonhar com isso. Por outro lado, deixá-la sem acesso ao mar. Ou seja, de repente, de um país que tinha 2 mares, nada mais nada menos, agora está ficando só com o Mar Negro. Mas pode ser que se a Rússia acabar liberando dentro de suas fronteiras o território de Odessa e Nikolaev, a Ucrânia fique sem o Mar Negro. E, por último, a Ucrânia poderia dizer que ficaria sem a União Europeia. Mas será que realmente ficaria isolada? Poderia ser até mesmo com a União Europeia, mas levando em conta o papel que a União Europeia ocupa hoje em dia no cenário internacional. Isso é como ficar com o absoluto nada. Porque enquanto agora estamos discutindo assuntos de enorme importância e relevância na União Europeia, eles estão lá com isso. Ursula von der Leyen, por exemplo, recentemente, há poucas horas, teve que fazer uma parada de emergência na Bulgária porque seu avião foi vítima. De que interferências que foram criadas pela Federação da Rússia?
Vamos, a mídia que realmente pega essa informação e apresenta como se tivesse, mesmo que fosse um mínimo de seriedade. Eu acho que eles deveriam começar a usar em seus logotipos um chapéu de papel alumínio do tamanho de um ano, porque é para isso que eles ficaram agora. No entanto, o mais importante agora é esclarecer, e aqui há vários detalhes para comentar. Esclarecer. Se é como uma espécie de blefe e uma simples ameaça por parte da Rússia, ou se realmente isso faz parte de um plano que já foi aprovado no mais alto nível. E aqui é preciso levar em conta várias questões. Em primeiro lugar, a Rússia é um país com pouquíssimas cidades, ou seja, ao contrário do que costumamos ver no Ocidente. Nem o presidente russo, nem os ministros, nem praticamente ninguém faz qualquer tipo de declaração bombástica. E, na verdade, é um país que se caracteriza por agir primeiro e comentar depois. O Ministério da Defesa da Federação Russa, segundo o detalhe, é uma organização extremamente fechada. Ainda mais, como já comentamos, é o chefe do Estado-Maior russo. E mesmo quando são feitos os avanços mais importantes, o Ministério da Defesa russo não comenta sobre isso. No momento, sempre espera, sempre trata as coisas com muita cautela. E o terceiro detalhe: isso se encaixaria muito bem na mensagem que recentemente foi enviada pela cúpula diplomática da Federação da Rússia. Porque agora estamos falando da cúpula militar, mas a cúpula diplomática também. Quando as delegações russa e ucraniana negociaram recentemente na Turquia, já foi enviada uma mensagem muito importante. E então, o Sr. Medinsky, pela parte russa, o principal negociador sendo o historiador. Além disso, ele lançou uma indireta muito clara para a Ucrânia dizendo: estivemos em guerra com a Suécia por 21 anos, vocês realmente querem ficar 21 anos em guerra contra nós? Porque estamos dispostos. Essa é a primeira mensagem. Mas, além disso, antes houve outra mensagem quando alguém, um negociador, dessa mesma delegação disse a ele. Ou poderia ser que até mesmo o próprio Medinsky disse à Ucrânia que, se hoje não quiserem assinar a paz com essas 4 regiões que a Rússia está reivindicando e que já incluiu em sua Constituição, só para lembrar, as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, assim como as regiões de Kherson e Zaporozhye, no final das contas poderiam acabar sendo 6 regiões. E todos nós pensamos em Dnipropetrovsk e Sumi como possibilidades claras, porque é onde a Rússia, de fato, já começou algumas operações ofensivas. Poderia ser também a região de Kharkov, por exemplo, mas também poderiam ser as regiões de Odessa e Nikolaev, o que seria muito mais difícil em termos militares, mas muito mais benéfico para a Federação da Rússia. E é aqui que chegamos à questão do possível ou impossível, porque enquanto a Ucrânia, e comentamos isso ontem mesmo na live, quando fizemos esse tipo de retrospectiva sobre a já encerrada campanha de primavera-verão, onde o próprio Ministério da Defesa da Federação da Rússia, o próprio Gemat, justamente com aquele mapa ao fundo, disse que a Rússia, nos últimos meses nesta campanha, passou a controlar nada mais, nada menos que 3,5 mil quilômetros quadrados de território. 149 localidades de diferentes importâncias e dimensões. E eu acrescento outros dados que me parecem de suma importância, especialmente neste momento, que esses dados foram sendo atualizados na época. Dmitry Medvedev, em 2024. A Federação da Rússia assinou contratos com nada mais, nada menos que 450 mil voluntários. E a esses, ainda é preciso acrescentar cerca de mais 40 mil voluntários. O que acontece é que os primeiros assinaram contratos por 3 anos e os segundos por 6 meses. Isso em 2024, em 28 de maio de 2025, ou seja, neste ano. Pronto.
Dmitry Medvedev estava falando de 175 mil contratos assinados por 3 anos, mais 14 mil contratos assinados por 6 meses. Ou seja, a Federação da Rússia, neste exato momento, não tem nenhum tipo de falta de voluntários. Além disso, está fortalecendo seu exército de uma forma extremamente ampla e contundente. Pelo contrário, temos as imagens que, como eu comentava no início deste relatório. Soldados das Forças Armadas da Ucrânia, eliminados pelos próprios companheiros, para que outros nem sequer tenham o mínimo pensamento de fugir da linha de frente. Isso se deve, claro, à situação absolutamente crítica, onde esses voluntários, entre aspas, como se diz na Ucrânia, são recrutados nas ruas de forma forçada. E claro, eles não querem lutar, querem se render, mas não têm essa opção. Quanto tempo a Ucrânia vai aguentar antes que a linha de frente colapse? E por quê? Ainda não assinou as condições russas? Porque tudo indica que sim. E aqui eu adoraria saber a opinião de vocês. Se é só um blefe por parte da Rússia, ou se já é realmente um plano montado e muito, muito, muito bem estruturado. Por que a Ucrânia não assina as condições agora, de fato? Falando das regiões de Odessa e Nikolaev ou não as mencionando? Todas nós sabemos que hoje pode assinar uma paz muito mais vantajosa do que amanhã. E claro que daqui a um tempo, e quanto mais tempo passar, piores vão acabar sendo as condições de paz para a Ucrânia.